Bom, para aqueles que estão nos visitando, e ouviu ali o pastor Renato orientando, nós temos um costume litúrgico, em termos de ordem de culto, de começar com música, um período de música que leva aí de 30 a 35 minutos. A gente tem uma pausa para os avisos e aí a gente dá sequência para a palavra. E hoje, em especial, nós decidimos agir de maneira distinta. O alvo é a gente cooperar com a mensagem. E a mensagem hoje é sobre culto. O que significa o culto diante do Senhor, as expressões de adoração, e aí a gente vai dar uma ênfase na questão do canto. Talvez você não saiba, mas a expressão ou o imperativo cante ou salmodie, que está vinculado a uma questão musical, é considerado, ou você pode fazer um estudo bíblico sobre isso, é um imperativo bíblico, está entre o top 3 de maiores recorrências imperativas nas Escrituras. Alguns vão dizer que é o número 1. O que eu quero dizer com isso? Você tem mais de 400 ocorrências nas Escrituras sobre imperativos, ou seja, cante, ou salmodie, ou entoe um hino. Amém? Ou seja, a questão do canto, da expressão de louvor por meio da música, ela faz parte do culto bíblico, ela faz parte da adoração do cristão. E diferente de outras artes, essa arte, que é a música, ela é a que tem uma recorrência nas Escrituras de participação no culto público. Culto público é isso aqui, irmãos. É importante que nós já façamos um tipo de distinção aqui. Porque talvez você entre em alguns questionamentos do tipo, ora, mas não é toda uma vida diante de Deus? Não é a minha vida enquanto culto a Deus? Certamente que sim. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é um culto de fato, isso passa pela consciência de que é uma vida inteira diante do Senhor. Amém? Culturalmente, nós chamamos de culto esse momento aqui, que nós vamos compreender do ponto de vista teológico como culto público, o momento do ajuntamento. E desde o período do Antigo Testamento, nós vamos perceber que existe uma incitação bíblica ao agrupamento, ao momento chamado culto, onde existe uma separação de tempo para que algumas ações litúrgicas aconteçam. E é importante, irmãos, a gente entender o quanto que a Bíblia dá ênfase a essas práticas de culto, ao que é de fato culto. Então, vamos só fazer uma distinção básica. Existe um sentido bíblico da nossa própria vida como um culto ao Senhor. Amém? E existe um outro sentido, e é esse que nós vamos dar ênfase, que diz respeito ao culto público. Nós vamos falar aqui hoje sobre os elementos de culto, os atos de culto e as circunstâncias de culto. Então, às vezes, existe uma certa confusão em relação a isso. A minha vida enquanto culto realmente não cessa. O alvo de Deus, irmãos, é que você entenda que o louvor não está reduzido ao momento de música da igreja. Mas a ideia de Deus é que a nossa própria vida, a sua vida, seja uma espécie de canção de adoração ao Senhor. É como se em cada parte do seu dia, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações, os seus sentimentos, as suas interações, os seus atos de serviço, o seu diálogo, a maneira como você trabalha, a sua pontualidade, a consideração pela responsabilidade, a valorização do próximo, cada interação que você tem no dia, cada decisão que você toma, cada reação que você tem, tudo isso pode compor uma canção de adoração ao Senhor. Amém, igreja? Então, existe um determinado teólogo, o nome é bem complexo, eu não quero ficar trazendo nome complexo em alemão e austríaco aqui, e que ele vai dizer da seguinte maneira, olha, é inevitável, todos nós temos algum tipo de orientação em relação a Deus. Ou você está adorando, ou você está em rebelião a Deus. Certamente que a grande maioria das pessoas, numa postura de rebelião a Deus, não o faz de maneira consciente e deliberada. Mas essa rebelião, muitas das vezes, é pelo simples fato do desconhecimento do próprio Deus. O que esse autor defende é que, inevitavelmente, você crendo em Deus ou não, o crer ou não significa uma postura diante dele. Ou nós adoramos, ou nós estamos em rebeldia diante dele. Mais uma vez, muitas das vezes, essa rebeldia é de forma não consciente. Há uma vida do qual nós nos movemos segundo o favor de Deus, ou nós nos movemos contrários ao favor de Deus. Quando falamos sobre uma vida como culto a Deus, estamos falando sobre um estilo de vida que considera a palavra, que considera
a vontade de Deus, que considera os princípios de Deus nas nuances da vida. Amém, irmãos? Ou seja, e é importante, ainda que a mensagem não seja sobre isso, é importante pontuar. O culto das nossas vidas diante de Deus não encerra quando essa liturgia de culto público se encerra. Mas a nossa vida cultica, ela tem sequência. E o alvo das Escrituras, preste muita atenção, e aí a valorização do culto público, é que tudo aquilo que nós venhamos a desenvolver como atos litúrgicos, como elementos de culto, nesse ambiente de culto público, que ele seja coerente com o nosso estilo de vida, e que o nosso estilo de vida seja coerente com o que nós manifestamos aqui no culto. Amém? Por exemplo, nós estamos em meio a um tempo, a uma geração extremamente imediatista. Nós estamos em meio a um tempo de uma geração extremamente consumista. Alguns vão chamar de o hiperconsumismo da pós-modernidade. Nós vivemos nesse tempo. Nós estamos acostumados hoje a solicitações sob demanda. Hoje, quando você vai assistir um programa de TV, quando você vai assistir, enfim, o que você quiser, você vai utilizar recursos on demand. O que é isso? Você vai olhar para aquilo que te satisfaz. Isso é um perfil de consumo. Hoje, quando você vai, talvez você hoje está desacreditado de ir num shopping, ficar visitando loja a loja. Você hoje entra em sites, você vê tudo aquilo que é possível, talvez coisas que não estejam ao teu alcance aqui em Campo Grande, mas você pode ter esse alcance em outros estados, ou então na China. Aleluia, irmãos? E por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso é que a nossa vida hoje ela está rodeada por relações de consumo, e não há problema nesse sentido. O problema está quando nós traduzimos esse tipo, ou projetamos esse tipo de relação, também na nossa relação com o próximo, ou então na relação com Deus. E infelizmente, talvez esse seja um dos grandes desafios do nosso tempo, para todas as idades, é não capitalizar as relações, é não capitalizar a relação com Deus. Muitas das vezes nós estamos entrando em relacionamentos de amizade, ou até mesmo no relacionamento conjugal, numa relação de consumo, numa expectativa do seu interesse ser contemplado, ou seja, você está sempre negociando, você não está se doando, você não está se relacionando de fato, não segundo um relacionamento no caráter de Cristo, simplesmente está negociando. Então você senta numa mesa e você não consegue ser plenamente verdadeiro, você vai até certo ponto, porque você quer ver qual a carta que o outro tem, é como se você estivesse sempre ali jogando com as pessoas, e às vezes na relação com Deus a mesma coisa. Mas como é que é possível capitalizar a relação com Deus? Ora, todas as vezes que você pega práticas espirituais e você tenta colocá-las em um pacote, empurrar para Deus, esperando assim, olha Deus, olha o que eu fiz, eu fui no culto público, eu dizimei, eu ofertei, eu cantei, eu servi na igreja, eu até lidero. Então, Senhor, eu estou esperando agora que os meus interesses sejam contemplados. O Senhor não vai me abençoar? Olha o tanto de atos espirituais que eu tenho feito. E isso demonstra um desconhecimento do caráter de Deus. Diga assim, Ele é meu Pai. Nosso Pai, irmão. E a Bíblia diz que Ele vai muito além de tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. A paternidade dEle nos constrange, nos traz para perto. A paternidade dEle extrapola aquilo que nós temos enquanto interesse e expectativa. Então, se aproximar de Deus apenas no âmbito interesseiro, isso corrompe a adoração, isso corrompe a relação, isso é uma forma de capitalizar. Então, os nossos atos espirituais, e hoje nós vamos falar muito sobre canto, sobre práticas de culto, esses atos, esse comportamento de culto, essa liturgia de culto, que ela é bíblica, deve ser praticada, mas ela não deve ser colocada em prática nesse âmbito de negociata com Deus. Olha o que eu estou fazendo, então agora Deus vai me abençoar. Não, irmãos, a dinâmica do culto público, do culto bíblico, dos atos litúrgicos, devem estar plenamente ancoradas na certeza de que Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos abençoou, sem que nós merecêssemos. Amém? Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou, irmão. Quando éramos inimigos de Deus, Ele foi na nossa direção. Nós não merecíamos e Ele estendeu a mão. Então os nossos atos de culto não nos tornam merecedores de tamanha bênção. Os nossos atos litúrgicos, ainda que em serviço ao próximo, eles não devem ser utilizados no âmbito de capitalizar a relação com Deus, de empurrar para Deus a obrigação de dar o que a gente espera. Glória a Deus. Amém. Então, eu quero focar nessa questão do culto público, mas, por favor, não perca de vista isso. A vida de cada indivíduo é um culto diante de Deus. E o alvo é a coerência entre o estilo de vida cultica diante de Deus e o momento de culto público. De tal maneira
que as nossas ações litúrgicas, elas simplesmente sejam expressões bem ordenadas no momento certo do culto público, mas expressões de um relacionamento glorioso com o Senhor. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler esse texto, Isaías capítulo 6. Eu só vou pedir um favor, irmãos. Como que mudou os horários, né, o momento, eu preciso de alguém com uma plaquinha com o horário, amém? Senão daqui a pouco eu vou achar, está faltando muito tempo ainda para acabar o culto. Mas lembrando que eu comecei antes, né? Só me avisar. Isaías capítulo 6. Se você chegou lá, diga amém. Vamos lá, igreja. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Pausa. Quem é que está falando isso? Quem é que está narrando isso? O próprio profeta Isaías. Viveu no tempo do rei Uzias e de outros reis. Foi um profeta que foi amplamente utilizado por Deus com palavras de juízo e julgamento, palavras de correção para a nação de Israel. Atuou num período pós-exílico, pós-exílico. E aqui ele vai trazer uma visão que ele teve, ok? Ele teve uma visão. Então, mais uma vez, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, pela oportunidade de estar aqui compartilhando da tua graça, do ensino das Escrituras, e que, Pai, cada palavra que for dita, que não seja por influência de lógica humana, mas sobretudo pela influência do teu Santo Espírito. Senhor, nós estamos aqui como família de fé, com os corações abertos, ouvidos abertos, para receber a tua palavra. Então, nós nos agarramos ao teu Santo Espírito, na condução, na instrução e na sabedoria, por meio desse ensino. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, por que é que nós começamos a falar sobre culto dentro do contexto de Isaías 6? Porque justamente Isaías capítulo 6, nessa visão que Isaías teve sobre o templo sendo cheio da glória de Deus, é possível perceber ali várias expressões que acontecem, várias ações que acontecem dentro desse contexto. Isaías 6 é extremamente rico, mas ações que trazem apontamentos sobre quais são as respostas ou as dinâmicas que nós devemos adotar, ou a que ponto a manifestação da presença de Deus chega em um ambiente de adoração. Muitos teólogos concordam que Isaías capítulo 6, ele seria uma espécie de clímax da adoração. E isso começa pela própria expressão de Isaías, ao ponto de dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Diga assim: eu vi o Senhor. Se nós pudéssemos sintetizar o que seria o alvo da nossa busca enquanto igreja, nos momentos de culto público, tem a ver com essa expressão: ver o Senhor. Obviamente que aqui ele está falando sobre uma experiência visionária, uma visão que ele teve, que foi aberta no campo espiritual, mas eu quero trazer para você esse sentimento do eu vi o Senhor, no que diz respeito de eu percebi a presença do Senhor. Eu tenho a certeza de que essa interação espiritual que eu estou me lançando, que eu estou me envolvendo, ela não é isolada, eu não estou solitário, existe uma interação direta com a presença, e eu consigo constatar, tomado de convicção, de que eu vi o Senhor. Se existe uma boa razão para nós estarmos aqui reunidos como igreja, é por conta dessa certeza de que Deus se faz presente, irmão. Amém? Às vezes nós temos algumas ideias equivocadas sobre o ambiente do culto público, né? Algumas ideias vinculadas também com louvor e adoração. Quantos aqui por tantos anos pensou que louvor era música rápida e adoração era música lenta? Seja sincero, amém, irmãos?
Muita gente, olha, o louvor é a música onde eu celebro mais a adoração, aquela música mais lenta. Não, não há ocorrência bíblica fazendo essa distinção entre louvor e adoração. E não existe, do ponto de vista bíblico, um reducionismo da conceituação de louvor e adoração a questões musicais. Certamente, a música compõe as expressões de louvor. Certamente, a música faz parte dessa vida de adoração, mas não são sinônimos absolutos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que quando Isaías está colocando, eu vi o Senhor, há um destacamento, ele está dando a primazia dessa visão, ele está destacando que ainda que em meio a uma visão tomada por um templo carregado de detalhes, com anjos sendo manifestos, a expressão primária, o centro da adoração é o Senhor. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que, preste atenção, e isso confronta a nossa lógica consumista. Ainda que você tenha uma experiência de culto aqui, ainda que nós estejamos pensando na sua experiência, ainda que nós estejamos pensando em como te receber melhor lá fora, em como te receber melhor aqui dentro, ainda que nós tentemos fazer aqui ajustes para que você seja contemplado mesmo, para que você desfrute de um ambiente melhor, ainda que nós tenhamos dinâmicas, cuidar das crianças no momento de culto para que elas recebam uma metodologia própria. Quando nós pensamos em otimizar o cadastramento das crianças, nós estamos pensando em você. Quando nós pensamos, irmãos, e a gente vem quebrando a cabeça para melhorar aqui a refrigeração, a despeito da questão da eletricidade, aumentar a carga elétrica do prédio, essas coisas, nós estamos pensando em você, nós estamos tentando trazer um tipo de conforto, para que nós, como família de fé, por meio das ofertas, etc., possamos ter uma experiência melhor de culto. Há alguma coisa de errado nisso? Em hipótese alguma. No entanto, esse ambiente também, onde nós estamos tentando prover o melhor, muitas das vezes pode ser confundido como se o culto fosse mais um produto a ser consumido. Então não, ainda que nós pensemos no melhor para você, ainda que nós sejamos solidários a questões aqui de conforto, de tecnologia, para melhorar a sua experiência de culto, o centro do culto não é você. Existe um elemento de teocentricidade do culto público, não apenas das nossas vidas, mas do culto público, ou seja, Deus é o centro. Se nós estamos aqui, talvez você chegou pela primeira vez, talvez você tenha no seu pressuposto que numa igreja vão abordar sobre Deus. Eu quero deixar de maneira muito enfática e sendo bem intencional, o centro da adoração é Deus. De tal maneira que ainda que nós não tivéssemos algum tipo de conforto, ainda que nós não tivéssemos algum tipo de tecnologia, ainda que nós estivéssemos sem um microfone para ouvir da maneira adequada, ainda que nós não tivéssemos times de músicas que são qualificados, que são bons, que são excelentes, ainda que não tivesse nada, ainda assim, o centro da adoração seria o Senhor, e o que nos puxaria para o ambiente da comunidade seria essa busca em ver, em perceber, em crescer em convicção de que Deus é real. Amém? Então, mais uma vez, irmãos, em hipótese alguma estamos dizendo aqui que nós não queremos melhorar, queremos demais, irmãos, amém, demais, né? Assim, melhorar as estruturas, banheiro masculino, uma família se levantou e ofertou a reforma do banheiro masculino, olha que maravilha, estamos pensando no quê? No seu conforto ali, em tudo isso que possa interagir, irmãos, e queremos melhorar mais e mais, amém? Perfeito. No entanto, nós não podemos perder de vista de que o centro do culto não é suprir os nossos desejos e interesses de conforto. Nós não estamos aqui, e você não deve estar sentado aí, como se avaliando, você deve examinar o que é pregado, examinar o que é cantado, isso é uma coisa, mas não avaliando no sentido assim, como eu vi esses dias uma pessoa falando, não aqui em Campo Grande, mas em um outro local, o rapaz numa entrevista dizendo assim, olha, fui numa igreja, mas vou te contar, pensa numa música ruim, o pessoal tocava tão mal, fiquei pensando, esse povo preguiçoso, que eles não ensaiam, peguei e fui embora. Irmãos, não. Então assim, talvez essa pessoa, esse irmão que fez esse tipo de relato, ele simplesmente não entendeu o que é adoração, ele não entendeu a razão de nós estarmos reunidos aqui enquanto culto público. Amém, irmãos? Nós temos um centro da nossa adoração, e Ele é o próprio Deus, e isso é inegociável. Se você entendeu, diga amém bem forte. Muito bem, Isaías consegue capturar isso de maneira muito clara. Esse é o propósito maior do culto de adoração, ver o Senhor. Vamos ampliar esse conceito de ver, perceber o Senhor. Ele é real, irmãos. Talvez você está aqui nos visitando pela primeira vez, e quando nós falamos sobre essa realidade da presença, pareça algo imaterial, pareça algo subjetivo, misterioso. Talvez você se questione, talvez você, como eu e qualquer outro ser humano, você está muito mais acostumado a tocar, a ver, a sentir, e talvez você esteja falando, tá, cadê esse Deus então? Então vocês adoram um tipo de Deus invisível, irmãos, ainda que invisível real, ainda que invisível perceptível e por vezes tangível, irmão, amém? Ele não reorganiza apenas os seus sentimentos, mas Ele trabalha por meio de um espírito da fé, que coloca em nós uma convicção, uma certeza.
Estamos falando de uma experiência onde a redenção nos alcança, os pecados são perdoados, nós nos tornamos filhos de Deus, e nada disso é por lógica humana, nada disso é por um cálculo meramente baseado na sua inteligência. Isso não quer dizer, meu irmão, que a tua razão esteja do lado de fora do culto, a sua razão participa, o seu intelecto participa, amém, irmãos? Foi Deus quem te deu a capacidade de pensar, de interagir, de dialogar. Então isso não é colocado do lado de fora. Mas quando nós estamos em meio à adoração, quando estamos considerando Deus como centro desse ato litúrgico que nós estamos aqui reunidos, nós estamos dizendo, Senhor, que o nosso intelecto, que a nossa razão esteja plenamente em reverência ao Senhor. Senhor, que eu não esteja sendo pautado por aquilo que me interessa. Senhor, que eu não esteja sendo pautado por até onde a minha lógica vai. Mas Senhor, em nome de Jesus, que toda a minha lógica, que todo o meu raciocínio, que tudo isso se prostre diante da Tua presença. Essa é a nossa busca. O texto, ele vai discorrendo e vai trazer esse coração de reverência. Ele vai seguir trazendo também um reconhecimento da natureza de Deus. E aí vão começar alguns elementos com figuras angelicais. E nessas figuras angelicais há muito debate, não apenas sobre o que elas estavam representando, mas o que elas estavam fazendo. Cobrindo partes, etc., com um par de asas cobrindo, outro par de asas fazendo com que voasse, e etc. Eu sei que existe uma linguagem simbólica, mas não podemos esquecer que aqui ele está falando de uma visão, amém? Uma visão, como se o campo espiritual tivesse sido aberto aí para Isaías. A questão aqui é que existe uma interação angelical. O que eu quero que você quero que você entenda de Isaías capítulo 6, é que existe um propósito maior da adoração. Ele envolve essa busca ao Senhor, ele vai envolver uma reverência ao Senhor, diga reverência. Ele vai envolver o reconhecimento da natureza de Deus, diga reconhecimento. Vai envolver também uma movimentação do reino do Espírito. Essas ações angelicais em meio à adoração apontam para nós que o reino espiritual não é algo estático. Ainda que nós não estejamos contemplando com os nossos olhos naturais, irmãos, o reino espiritual, ele é real. Amém? Existem movimentações espirituais, ainda que invisíveis aos nossos olhos. O destaque aqui, irmãos, é que em meio à adoração existe movimento. Em meio a uma teocentricidade, a Deus sendo colocado como centro de todas as coisas, existe um movimento. E por que não também um movimento de anjos? O texto vai se desdobrando, eu estou acelerando um pouquinho esse texto, porque tem outros para falar. Mas o texto vai se desdobrando, e em determinado momento Isaías vai dizer o que? Olha, eu sou homem de lábios impuros. O que significa isso, irmãos? Confissão de pecados. Repete comigo, confissão de pecados. Ora, se existe uma parte do culto que é importante, é esse momento onde você, contemplando a presença de Deus, nessa busca pela beleza da presença de Deus, e você se expõe em reverência ao Senhor, e você reconhece a natureza santa dEle. Uma ação que vai brotar de você é o reconhecimento também da tua falibilidade. É o reconhecimento de que sem o Senhor, nós somos meros inimigos de Deus, meros pecadores. Então aqui Isaías está traduzindo essa humanidade pecadora. Quem sou eu? Homens de lábios impuros. E o que acontece na cena em sequência é que uma brasa do altar é retirado e toca os lábios. Ou seja, isso é um apontamento da redenção, é um apontamento da remissão. Então, dentro desse culto público, vai envolver o propósito da adoração, que é o próprio Senhor, Ele é o centro de tudo. Vai envolver reverência e reconhecimento da natureza de Deus. Vai envolver também movimentação espiritual. E vai envolver também confissão de pecados, ou seja, a plena consciência de que eu não estou aqui apenas para consumir, mas a plena consciência de que eu dependo desse Deus que está sendo adorado. Amém, irmão? Então nós não chegamos no culto e ficamos assim, deixa eu ver se vai cantar a música que eu gosto, deixa eu ver se vai pregar o tema que eu gosto, deixa eu ver se vai ser do jeito que eu gosto, porque se não for do jeito que eu gosto, não me satisfez, então eu não quero nada com isso. Não, nós chegamos aqui e o nosso alvo é o Senhor, ainda que talvez não esteja no melhor cenário, ainda que talvez não esteja assim, com a melhor tecnologia, ainda que não esteja com a melhor disposição técnica, mas ainda assim o seu coração está voltado para o Senhor. E nesse momento, nesse movimento de adoração, você reconhece que há movimentação espiritual, você reconhece que há um diálogo de Deus com o ser humano, e diante disso existe um reconhecimento da nossa falibilidade, do quão falível nós somos, do quão pecadores somos sem a presença de Deus. Mas o culto não se encerra nesse momento de confissão, porque existe também um reconhecimento da ação redentiva do Senhor. Glória a Deus, irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso é que dentre as partes do culto público, isso vai envolver
o reconhecimento do pecado por meio da confissão, mas também o reconhecimento do perdão dos pecados por meio da redenção. Glória a Deus. Com isso, irmãos, eu quero trazer como pano de fundo essa mensagem, Isaías capítulo 6, para que você não perca de vista. No que diz respeito ao culto público, nós vamos ter sempre, ou nós vamos buscar ter como diretriz, essa experiência visionária de Isaías, que trouxe para nós o propósito da adoração, a reverência que deve ser prestada, o reconhecimento da natureza, o reconhecimento de que há uma movimentação no reino do Espírito, também a confissão de pecados, reconhecendo a minha falibilidade, e também o reconhecimento de que a obra foi completa e o perdão dos pecados foi efetivado. Amém? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, meu irmão, muitas das vezes nós até participamos, mas não entendemos o caráter do culto. Nós até estamos interagindo, mas não entendemos a motivação. E isso é uma pergunta que eu tenho para fazer para você hoje. Por que é que você canta no culto? Por que é que o canto, a expressão de louvor se tornou tão importante do ponto de vista bíblico? De tal maneira que é a única arte que é inserida de maneira específica nos momentos de culto público, Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem que ter uma razão do porquê é que você canta. Bom, antes que a gente parta para um novo texto, eu quero que você que está tomando nota, anote 3 coisas aí, que fazem parte de um culto público. Primeiro, elementos de culto. Segundo, atos de culto. E terceiro, circunstâncias de culto. Vou falar novamente. Elementos de culto, atos de culto e circunstâncias de culto. Por elementos de culto, nós vamos observar coisas que quando a Bíblia fala sobre um tipo de culto a Deus, elas vão aparecer. Nem sempre vão aparecer todas acontecendo da mesma maneira. E obviamente não teria tempo para poder explanar todos os textos, apontando para todas as situações onde ocorrem todos os elementos ou não. Porém, alguns elementos são necessários para que nós classifiquemos o culto como um culto público. Mais uma vez, eu distingui no começo da mensagem sobre o nosso culto por meio do nosso estilo de vida. Estamos falando das interações litúrgicas do culto público. Amém? E enquanto culto público, nós vamos perceber que sempre haverá uma instrução da palavra. Então a palavra, o ensino da palavra faz parte do culto público. Se não houver ensino da palavra ou uma exposição da palavra, questiona-se se de fato é um culto. Ok? Então, é imperativo que haja palavra. Outro ponto, é imperativo que haja oração. Então, diga assim, palavra, oração. Perfeito. Então, tem que ter palavra, tem que ter oração. Muito bem. Outro elemento de culto que é muito importante, a adoração. Adoração com música. É outro elemento muito importante. Então, se não houver música, não vai existir culto. Irmãos, o que é possível perceber no ponto de vista de recorrência bíblica, é que ainda que não haja instrumento nenhum, quando a igreja se reúne, a presença da música, ainda que cantada, é a capela, né, que fala quando não tem instrumento nenhum, ela é colocada, ela é inserida dentro da dinâmica de culto. Então, nós poderíamos dizer que a oração, a palavra são imprescindíveis, mas eu diria que a música, ela tem um caráter quase semelhante de imprescindibilidade. Eu diria nesse sentido. Por quê? Porque é possível perceber uma ampla recorrência e uma participação musical em diversos cenários. Mas quais outros elementos não necessariamente ocorrem em todos os cultos? Repete comigo, sacramentos. Quais são os sacramentos para a fé protestante? Talvez você esteja aqui, talvez você passou por um período de catequese na Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, talvez você tenha uma cultura, uma tradição de família que veio do catolicismo apostólico romano, e lá eles observam 7 sacramentos. Dentro da cultura de fé protestante é observado 2 sacramentos. Quais são esses sacramentos? Ceia e o batismo. Amém? Muito bem. Então, é possível que em cultos nós tenhamos ceia, em outros, batismo. Mas isso não significa que deixa de ser culto quando não tem ceia ou quando não tem batismo. Então, pelas ocorrências, especialmente no Novo Testamento, você vai perceber que ainda assim é classificado como culto, como encontro dos santos, família da fé, mesmo que não haja sempre a ocorrência dos sacramentos. Glória a Deus, igreja? Amém. Mas eles entram também como elementos de culto. Por que é que para a fé protestante apenas esses 2 entram como sacramento? Porque para a fé protestante, sacramento se enquadra em ordenanças explícitas de Jesus, imperativos de Jesus declarados nas Escrituras. Quando fala sobre ceia, ele vai trazer, façai isto em memória de mim, o que seria a católica, a Eucaristia. E quando fala sobre o batismo, ele traz também nas Escrituras uma perspectiva de que todo aquele que crê em Jesus se batiza.
Então, há uma urgência de batismo para aquele que crê em Jesus Cristo, amém? Eu sei que para os nossos tempos atuais, às vezes a gente se acostuma com aquela ideia, tipo assim, a pessoa começa a vir na igreja, ela tem uma experiência de conversão, aí você fala, você vai se batizar? Não, ainda não estou pronto, não é assim? Aí passa 10 anos e não está pronto nunca, né? Então, e isso é estranho às Escrituras, essa postura, esse distanciamento entre crer em Jesus e se batizar. Muito pelo contrário, nas Escrituras, o que nos parece muito mais factível é crendo me batizo. É a urgência, entende? Porque você nunca vai se sentir preparado o suficiente, amém? Então você nunca vai ser merecedor do batismo. Então, crendo em Jesus, a urgência é gerada. Por quê? Porque o batismo, como sacramento, ele é a extensão da minha fé. Eu estou testemunhando. Eu creio que no Espírito que aconteceu é real, de tal maneira que eu quero tornar minha fé pública. Batismo. Glória a Deus. Então, são elementos de culto também. A ceia e o batismo, que são sacramentos. Mas a não ocorrência deles não descaracteriza diretamente um tipo de culto. Ofertas. Historicamente faz parte da vida da igreja. É possível ver uma ocorrência, muitas ocorrências bíblicas de espontaneidade no ofertório. Você vai ver, por exemplo, quando a igreja primitiva em Atos começa a se formar, e quando eles estão reunidos adorando ao Senhor, as pessoas lançavam as suas ofertas, elas lançavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Essa atitude de espontaneidade, nós aqui enquanto igreja, nós buscamos reproduzir muito isso. Essa espontaneidade, por isso que no momento de dízimo de ofertas da nossa igreja, é importante que se diga, a gente não para o culto para ficar ensinando sobre isso. Você pode ver aqui o pastor Renato, ele apenas deu uma orientação, olha, da maneira como você pode ofertar. Vocês perceberam isso, amém? Quem é daqui sabe disso. Então, o nosso alvo, eu disse isso ontem para os alunos do básico, o nosso alvo, irmão, é chegar num ponto que a gente não precisa nem instruir, nem falar como é que faz. Você simplesmente chega e você vai prestar um culto inteiro a Deus, com tudo que você é, com tudo que você tem, enquanto expressão de louvor, erguendo as suas mãos, cantando e também participando financeiramente. Glória a Deus! Então, o ofertório, ele é comum, ele é típico aos encontros dos cristãos, já no período da Nova Aliança. E pela história da igreja, é possível perceber que o ofertório participava também como um elemento de culto. Atenção, não ter um ofertório e um culto, não significa também que aquilo deixou de ser um culto. Mas é imperativo que haja oração, é imperativo que haja palavra. E como eu disse, aí eu colocaria também a qualificação de imperativo que haja música. Amém, igreja? Muito bem. Dito todas essas coisas, eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Antigamente as pessoas carregavam mais Bíblia de papel, né? E aí dava para você falar assim, ó, coloca o dedo em Colossenses 3 e marca lá em Efésios capítulo 5. Aí com o digital não dá para fazer isso, né? Mas a gente vai ler esses dois textos, porque é o mesmo autor, o apóstolo Paulo, e esses textos concordam. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Se você não trouxe uma Bíblia, ou não tem no seu celular, tablet, a gente tem aqui no telão para você acompanhar. Estou lendo pela versão NVI. Habite ricamente em vocês a palavra. Diga palavra, irmão. Palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Muito bem, então, antes da gente ler o próximo texto de Efésios, eu quero só trazer mais um detalhamento. Falamos sobre os elementos de culto. Agora vamos falar sobre os atos de culto. A gente vai falar agora sobre essas ações de culto. Então, se enquanto elemento tem a música, a oração, a palavra, os sacramentos e ofertas, quando falamos sobre os atos de culto, isso vão envolver as ações. Então, vai envolver o adorar, o agradecer, o confessar pecados, o ser instruído, a consagração, a gratidão, amém? Esses são atos de culto. Então, eles vão estar ocorrendo em meio a um culto. As pessoas devem ser orientadas a expressar adoração por meio de atos de louvor, já vamos falar sobre isso, a expressar gratidão, a confessar os seus pecados, certo? Vai ser instruído pela própria palavra, que tem a ver com o ensino, vai envolver o ato de consagrar-se e envolver também as experiências de gratidão. Agora, irmãos, enquanto elementos de culto é o que caracteriza e define culto, enquanto atos de culto tem a ver com as ações que são correspondentes a essa atmosfera de culto. Agora, as circunstâncias de culto não tem como a gente regular. O que seriam as circunstâncias de culto?
aí o que é necessário é agir com prudência, né, diriam os reformadores. Por exemplo, não há muito detalhamento nas Escrituras a quantidade de música que tem que cantar num culto. Não há nas Escrituras um detalhamento sobre que hora que tem que ser o culto. Deu para entender ou não? Então a gente tem que ser o mais bíblico possível, se aproximar das Escrituras ao máximo. A gente vai olhando para essas ações, expressões de culto. Mas existem circunstâncias de culto. Por exemplo, se o culto é de manhã ou à noite. Não tem esse detalhamento das Escrituras. Então, para isso, a gente age com prudência. Por exemplo, você pode perguntar bem assim, por que é que a gente não faz o culto de domingo? Por que a gente não emenda o culto das 9h30 com o culto das 18 e faz uma coisa só? O pessoal até assustou, né? Olha, se você perguntar, não tem uma razão assim, olha, porque a Bíblia... Não, é uma questão de prudência. Há uma interpretação da liderança da igreja de que para o costume semanal não seria prudente agir dessa maneira. Amém? Porque tem gente que é assim. Uma vez a pessoa chegou e falou assim, olha, para mim, culto não tinha que ter hora para começar, não tinha que ter hora para terminar, e a música tinha que ser assim, ninguém ensaia, Deus vai dando o tom. Falei, que maravilha, irmão. Amém. Ele, o que você acha, pastor? Falei, olha, bacana, só não vai acontecer aqui, amém? Mas eu tinha um amigo que falava assim, para quem gosta não tem coisa melhor, amém? Então assim, falei, olha, eu entendo a sua percepção. Falei, só quando a gente reúne a comunidade de fé, existem pessoas dos diversos níveis de fé, sim ou não? Eu um dia fui uma pessoa que eu estava engatinhando na fé, não estava entendendo nada. Tem pessoas aqui que estão nos visitando pela primeira vez, tem pessoas aqui que talvez estejam tendo o primeiro contato com o Evangelho. A gente tem que ter sensibilidade com o povo. O alvo é que todos nós ofereçamos um culto a Deus, amém? Em conjunto, em comunidade. Então eu preciso fazer essa leitura, esse diálogo cultural. Glória a Deus, amém? Então, nas circunstâncias de culto, nós não vamos ter normativas bíblicas. Então a gente vai agir com, diga prudência. Vamos agir com prudência. Glória a Deus. Amém. Então, falamos aí elementos, atos e circunstâncias. E agora, irmãos, nós vamos começar a falar mais sobre esse caráter em meio aos atos. Colossenses 3,16 novamente. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão a Deus em seu coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse é um texto que, evidentemente, ele vai ter tanto uma aplicabilidade no culto público, quanto ao teu estilo de vida, como culto ao Senhor, concorda comigo? Mas aqui, ele vai destacar sobre esses elementos. Cantem salmos, hinos e cantos espirituais. Então, percebe que Paulo aqui está fazendo uma associação direta a Colossenses, para o povo, né, para os colossenses, entre a habitação rica da palavra e a expressão de louvor por meio da música. Amém? Então, presta atenção agora. A parte da música da igreja, ela não é a parte do entretenimento. A parte da música da igreja e o cantar, ele é um ato congregacional que deve ser fundamentado na palavra. Amém, igreja? Certo? Então, eu não posso entender a música e nem pensar que expressar louvor por meio do canto seja algo específico para quem sabe cantar. Não é assim. Não há uma restrição. Para aqueles que conduzem aqui a adoração em música, os times de música, eles estão aqui, irmãos, não é para cantar para você. Amém? Eles estão aqui para cooperar com você na sua adoração. Eu me lembro ao longo desses anos, né, eu vou para, acho que 12 anos de ministério, aqui são 5. E eu me lembro de uma vez que o irmão pegou, toda hora ele ficava falando com as pessoas, vamos lá, não sei o quê, sabe? Agora levanta a mão, agora fecha o olho, agora fala isso, cadê vocês? Sabe aquele negócio? Parecendo um cantor sertanejo, sabe? Só vocês. Aí eu cheguei nele e falei assim, por que você faz isso? Ele, não, porque nós estamos adorando a Deus, o povo tem que vir. Eu falei, não tem, vai se quiser. Você não tem que forçar. Eu falei, adoração envolve a relação de pai e filho. O pai não tem que ficar manipulando o filho. O pai instrui. Hein? Eu falei, então relaxa, calma. Faz agora, faz aqui. Adora, irmão. Eu falei, o problema é que você está muito preocupado com a reação do auditório. Eu falei, esquece. Você não está cantando para o auditório.
Você, por meio do seu coração, pode facilitar para o público adorar a Deus. Mas não é para eles. Glória a Deus, irmãos. Porque a adoração com música dentro do âmbito de igreja não é um show. Então não é o momento da exibição musical. Glória a Deus. Não é o momento da exibição musical. Ele é o momento congregacional da igreja de responder ao Senhor por meio da música. Amém? Por isso que uma igreja em que o som é muito alto e você não escuta a congregação cantando, temos um problema. Porque a Bíblia não considera pecado momentos em que nós vamos admirar a arte. Tem situações, especialmente no período de Reis, onde eram separados alguns levitas, que era o nome que se dava na antiga aliança, na nova aliança não tem mais levita, mas no Antigo Testamento, vamos observar, na antiga aliança, os levitas, que eram responsáveis por cargos de serviço dentro do templo e também, especialmente a partir de Davi, você tem uma reforma da adoração com a ênfase na música. E aí você vai ter em alguns momentos que separa alguns levitas, só eles vão cantar, e aí há uma admiração, há uma contemplação. Existe um caráter contemplativo da arte e da música nas escrituras, não é errado. Mas no culto público, presta atenção, no ato de culto público, o alvo é a expressão de adoração congregacional, a partir da palavra. É evidente que a caixa de som vai amplificar o que eles estão fazendo, mas não pode amplificar ao ponto de sobrepor o canto da igreja. A igreja precisa se ouvir, a igreja precisa se ver. Amém? Glória a Deus, isso é muito importante. E a partir da palavra, diga, palavra de Deus. A época da reforma, né, você tem grandes reformadores, como Lutero, Calvino, Ulrich Zwingli, e existia uma questão musical bem interessante entre Lutero e Calvino. Lutero, alguns vão dizer que ele escreveu, eu não sei se é 46 ou 47 hinos, ou poemas de canção, enfim. Mas Lutero tinha esse viés musical. E para Lutero, ele considerava como saudável você absorver princípios das escrituras e escrever poesias, que são cânticos, ok? Músicas, a partir de uma interpretação das escrituras e olhando para princípios. Calvino já enxergava de outra maneira. Ele enxergava que a música, ela tinha que ser cantada de maneira literal segundo as escrituras. Deu para entender? Então Lutero, ele compreendia essa parte da composição. Calvino, ele interpretava que tinha que você dar musicalidade para o próprio texto bíblico. Quem está mais certo, quem está mais errado? Não vejo nenhum certo nem errado nessa história. Acredito que ambos têm espaço. Amém? Existe aquela canção excessivamente literal, onde nós vamos pegar o salmo e cantar o salmo de maneira literal. Amém, gente? Mas existe também essa possibilidade, onde você vai expressar uma poesia e a partir da palavra, diga mais uma vez, palavra. Por que eu fiz vocês repetirem 3 vezes palavra? Porque, irmão, nós precisamos entender que a parte da música não é um entretenimento, a parte da música compõe a mensagem teológica da igreja. Compõe. Então, primeiramente, quando você chega aqui no culto, você está sendo doutrinado pela música que você canta, de tal maneira que tem que haver curadoria das canções. Nem toda canção que é para Deus hoje, de fato, glorifica a Deus. Uma das mudanças, eu estava observando um grande homem de Deus na nossa nação, Renato Marinoni, e eu estava ouvindo ele esses dias, ele falando que uma das grandes mudanças que houve das últimas décadas nas canções dentro das igrejas, é que antes se cantava muito com pluralidade, ou seja, na terceira pessoa do plural. Então a gente falava coroamos, glorificamos, e hoje não, hoje é sempre eu faço, eu amo, eu não sei o que ele falou assim, houve um desgarrar aí desse princípio de comunhão nas canções. Então antes as pessoas, elas estavam acostumadas com canções que eram excessivamente congregacionais, e a expressão era amos, entende? Cantamos, adoramos, coroamos, glorificamos, e o que se tem hoje é um reducionismo para o eu faço, eu. Tem algumas canções que são excessivamente individualistas e que Deus só está na periferia da canção. Isso é terrível, irmão. Nós vivemos em meio a uma geração que é carregada de hedonismo, que é desesperada por uma fórmula em busca de fama, sucesso e dinheiro. E nós não podemos reduzir a Deus, reduzir as escrituras a isso, a uma fórmula para você ficar rico. A nossa maior riqueza, a nossa plenitude, a nossa abundância é o quê? É a própria presença de Deus, e é sobre isso que nós cantamos.
Por isso que a adoração é a partir da palavra. Ora, se você observar, a gente não teria tempo, obviamente, mas 1 Crônicas 16, você vai ver no reinado do rei Josias, no reinado do rei Ezequias, você vai perceber o quê? Que eles estavam no processo de tentar resgatar uma adoração genuína. E a adoração genuína era qual? Aqui em 1 Crônicas 16 vai falar sobre Davi, sobre o tabernáculo de Davi. E vai falar que era, olha, que aquilo que seja praticado ou cantado seja segundo a lei. Para eles a lei mosaica, para nós as escrituras como um todo. Amém, igreja? Ou seja, existe uma necessidade da poesia cantada estar vinculada diretamente com a palavra. E a palavra dentro do seu contexto, a palavra dentro da sua mensagem. Eu também não posso sair catando versículo, empurrar como cantoria e descontextualizado. O canto faz parte da nossa adoração. Agora eu quero que você vá lá para Efésios capítulo 5. Falamos aqui de Colossenses, nós vamos juntar. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O mesmo autor de Colossenses é o mesmo autor de Efésios. Quem? Paulo. Percebe que ele vai utilizar os mesmos conceitos: salmos, hinos e cânticos espirituais. Talvez você esteja perguntando, ora, salmos, hinos e cânticos espirituais não seriam a mesma coisa? Há uma divergência, irmãos, há uma disputa. Alguns vão entender aqui que tem a ver com métrica e estilo, certo? O salmo tem a ver com um poema dentro de uma métrica que pode ser cantada. O hino tem a ver com a composição mais extensa, e o cântico espiritual algo divinamente inspirado e sobrenatural e espontâneo. É possível que a interpretação seja essa, é aceitável que a interpretação seja essa, glória a Deus. No entanto, no Antigo Testamento, você vai ter textos, nós vamos passar por eles em Salmos, onde ele vai usar cantar, hino e salmo como termos intercambiáveis. Então, para alguns pode ser apenas um estilo literário, para não falar assim, olha, cante, cante, cante. Ele fala poemas, salmos e hinos. Amém? Poemas, hinos e cânticos. Enfim, não precisa brigar por conta disso. A questão é que nós podemos expressar a adoração ao Senhor de maneira musical por meio de métricas distintas, por meio de canções mais curtas, por meio de hinos mais extensos e por meio também de uma espontaneidade. Deu para entender? A questão é o seguinte, presta atenção, que isso aqui talvez seja o fundamento para que você compreenda a mensagem de hoje. O mesmo Paulo utiliza os mesmos conceitos. Repete comigo: salmos, hinos e cânticos espirituais. Só que em um texto de Colossenses, o que ele vai trazer antes dessas expressões é que a palavra habite ricamente. Diga palavra. E no outro ele vai falar sobre ser cheio do Espírito. Diga cheio do Espírito. Então, Paulo ele não está negando uma coisa ou tentando mostrar qual é qual. Ele está dizendo que envolve as duas coisas. Então, quando falamos sobre expressões de louvor que envolvem salmos, hinos, cânticos espirituais, existe um envolvimento direto, ou deve partir do fundamento da palavra. Nós devemos cantar a palavra. Glória a Deus. E diz respeito também ao encher-se do Espírito. É até paradoxal, né? Eu me encho falando, eu me encho cantando. Estranho isso, né? Que a gente tem uma ideia de encher no sentido de acúmulo, e aqui o enchimento tem a ver com expressão. Maravilhoso, né? Então nós nos enchemos enquanto praticamos, nós nos enchemos enquanto nos expressamos. Agora talvez você se pergunte, nós vamos conectar tudo, mas por que é que eu devo cantar? Eu gostaria que você abrisse em Salmos capítulo 40, versículo 1, porque talvez seja essa a sua pergunta: por que é que eu tenho que cantar? O que seria tão importante então cantar? Salmos 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1 vai dizer assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Meu irmão, esse texto é muito poderoso. Algumas pessoas extraem esse versículo, pôs um cântico novo, e pensam que esse colocar um cântico novo é o que, nós estamos aqui, vamos orar em línguas, e lá, e Deus vai te dar o cântico novo. Ainda que Ele possa te dar um cântico nessa ocasião, e ele ser novo,
esse cântico novo que está aqui em Salmos não está falando sobre isso. Esse cântico novo está vinculado à nova vida. Isso aqui ele está deixando claro que a motivação da nossa cantoria é o que, irmãos? A certeza de que a obra de Jesus foi consumada, a certeza de que Ele verdadeiramente morreu, a certeza de que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, de que Ele nos perdoou, de que Ele nos redimiu, de que Ele nos tirou do atoleiro, Ele nos tirou do buraco, Ele nos tirou das trevas e nos deu uma nova vida. Ou seja, assim como Tiago vai falar em Tiago capítulo 5, versículo 13, alguém está alegre? Então cante, meu filho. Oração e jejum muitas das vezes está vinculado a lamento, a dor, angústia. O louvor com música comumente nas escrituras está associado com exultação e alegria. E mais uma vez é paradoxal, porque nós vivemos em um tempo onde as igrejas estão cada vez mais melancólicas na sua música, porque é cada vez mais uma questão individual, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, sozinho. E parece que perdeu-se a alegria da exultação da presença de Deus. Há alguém alegre, diz Tiago, que cante ao Senhor, que louve ao Senhor. Hoje há uma dificuldade, irmãos, para todas as igrejas, incluindo a nossa. Não estou querendo dar corretivo no time de música, meu irmão, não é isso. Mas há uma dificuldade, há uma tendência hoje por influência evidente, a influência direta do rock britânico. Alguns vão dizer que hoje as principais referências de adoração é o U2 e o Coldplay nas igrejas. E é verdade, irmão, amém? Sendo bem sincero, uma grande influência, e não tem problema ser. O problema é você reduzir a arte a apenas um estilo sazonal, apenas um estilo de uma temporada. A temporada passa, irmão. E às vezes uma temporada que a gente poderia desfrutar da criatividade de Deus, nós reduzimos a arte de Deus. Então há alguém alegre? Cante. Então por que é que nós cantamos? Porque nós temos motivo, irmão. E qual é o nosso motivo? Cristo morto e ressurreto. Então presta atenção, presta atenção. Quando nós chegamos num culto, ficamos de braços cruzados. Aí às vezes o ministro de louvor, por misericórdia, ele tenta te ajudar. Irmãos, vamos cantar isso, vamos levantar a mão. Porque ele não precisava fazer isso não, irmão. Ele não precisava fazer, ele faz porque te ama. Aleluia. Não precisava, irmão, tudo adulto. Agora faz isso, agora faz aquilo. Não precisa. Mas quando você chega e fica assim, braços cruzados, só examinando, vendo se está bom, se presta, e você priva o seu canto, sabe o que você está dizendo? A morte de Jesus e a ressurreição não é motivo suficiente para que eu abra a boca e cante a Ele. Por isso que cantar faz parte da nossa adoração. E não tem problema se cantar ruim. Eu canto mal demais, mas estou cantando, irmão, amém? Quem dá glória nesse momento é quem canta igual eu, ruim. Brincadeira. Graças a Deus, Deus aceita, amém? A questão é o seguinte: o canto, a expressão musical faz parte do culto público. Por quê? Porque é um ato de reconhecimento. Ele me tirou do lamaçal, Ele perdoou os meus pecados. Por isso, irmãos, que a música é pedagógica, a música tem que ser didática, a música tem que instruir, ela tem que ser fundamentada na palavra, ela tem que ser a partir dessa ideia de enchimento do Espírito. O que nós estamos falando aqui, irmão? Que em meio à adoração musical, nós estamos declarando a bondade de Deus, que foi manifesta em Cristo Jesus, que olhou para nós, pecadores que não mereciam salvação, inimigos de Deus, classificados como filhos da ira, e ainda assim Ele foi na nossa direção e nos amou e nos perdoou e nos deu uma nova vida. E essa nova vida agora dá para nós alegria para cantar um novo cântico. Você tem um novo cântico, é o canto da salvação, é o canto da redenção, amém, irmãos? Mas pastor, isso significa então que nós só podemos cantar músicas de exaltação daquilo que Jesus fez? Eu não disse isso. A poesia cantada, ela é ampla. Tem canções, irmãos, que vão falar sobre a comunhão dos santos. Isso é maravilhoso. E não seria um tanto contraditório? Por exemplo, tinha uma música muito antiga que falava assim, somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados. É uma música que está falando do quê? Do próximo, não é? Da comunhão. Ela é bíblica. E ela está exaltando comunhão. Que sentido há você cantar essa música num ambiente completamente escuro que você não vê ninguém? Faz sentido? Não faz. É uma música que você tem que cantar olhando para a pessoa. Eu me lembro de uma adoração, de um tempo de adoração que o Marcos Almeida fez, da música Ser Valente.
Aí ele diz assim, a música Ser Valente, você não está cantando Deus, seja valente. Ele já é, irmão, amém? O ser valente é para o próximo. Então a poesia vai se desenvolvendo, e quando chega no ser valente, ele fala, olhe para a pessoa que está do seu lado. Você está confessando a palavra sobre a vida dela, seja valente. Amém, irmãos? Então existe uma pluralidade de letras que podemos cantar. Deve ser feita curadoria, deve se examinar as canções que cantamos, e deve se construir, deve se compor. Nós temos 10 canções que nossa igreja compôs ao longo desses 5 anos. Maravilha, né? Eu acho pouco demais, irmãos. E eu fico perturbando esse pessoal. Falei, é pouco demais porque vocês recebem. Vocês têm poesia suficiente para colocar em palavras, para a gente cantar os grandes feitos do Senhor. Amém? Eu amo o pessoal da música, irmão, amém? Só para deixar claro. Nenhuma restrição. Salmos capítulo 100, já estou encerrando, versículo 1 vai dizer, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O próprio apóstolo Paulo, seja em Colossenses, seja em Efésios, em um ponto ele vai falar sobre habitar ricamente a palavra, em outro vai falar sobre ser cheio do Espírito, mas nos dois ele vai fechar falando sobre gratidão. A resposta por meio de música significa que ela deve ser acompanhada de um coração grato, irmão. Por isso que há explosão no louvor, a exultação no louvor, porque nós estamos alinhando o nosso coração à obra do Senhor, e não há outra resposta que não seja a gratidão. Por isso, meu irmão, que às vezes você não consegue explicar, você chega aqui no culto todo atribulado, cheio de problema, mas quando a música começa a acontecer, a adoração começa a acontecer, e você fala, uau, parece que aquele peso foi embora, parece que aquela pressão foi embora, parece que aquela opressão se dissipou. Por que isso? Porque quem está cantando é ungido demais? Não, mas porque quem está cantando está te conduzindo por meio de um ensino, por meio da canção, por meio de um estudo teológico musical, te demonstrando, ainda que as coisas estejam caindo ao seu redor, ainda que você esteja um dia mal, nós temos motivos para agradecer, porque Ele é real, Ele foi enviado, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, nós temos razão para cantar, irmão. A indiferença no louvor musical, a indiferença, sabe, eu não estou nem aí, significa o quê? Falta de reconhecimento da presença, falta de reverência, falta de consideração à obra de Cristo na cruz. Ainda que não estejamos cantando exclusivamente sobre Cristo na cruz. Amém. Existe um louvor que é aprovado por Deus, assim como existe um tipo de expressão que é reprovada. Que tipo de expressão é essa que é reprovada? Aqui é incoerente. Aqui é incoerente, que apenas é encenação, é apenas barulho, eu chamo de espuma, é apenas espuma, só faz volume, tem conteúdo, irmão, tem substância. A adoração envolve colocar os nossos olhos para um dos atributos de Deus mais sublimes, a santidade do Senhor. Amém? Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou e falou assim, olha, existe uma música que o pessoal está cantando que talvez ela não seja correta. Eu falei, qual? Uma que diz assim, só tu és santo. Eu falei, então vai, vaso de alabastro, me explica. Se esforça, porque agora, nova aliança, nós somos santos também. Eu falei, é sério, irmão? É sério? Que na ideia de identificação, você está pensando que você é Deus. Então nós não vamos cantar só tu és santo, vai cantar também sou santo, vai cantar isso. Eu falei, não te soa patético? Eu estou cantando que agora é quem eu sou nele. Não, tira você um pouco da história, coloca ele. Santo como ele não há, mas a vontade dele que eu me pareça com ele, ok, mas a nossa consideração é de que não há nenhum outro como ele. Por isso só tu és santo. Eu reconheço a tua santidade na minha vida, eu reconheço que o Senhor me justificou e me fez santo como filho justo, mas daí, para colocar como objeto de adoração, não, só tu és santo. Quem foi abençoado até o momento, eu quero fechar com isso. João capítulo 4, versículo 23 e 24, joga na tela e a gente fecha. E aí nós vamos adorar ao Senhor com música. Enquanto eu estava pregando, eles estavam compondo uma canção nova, brincadeira, não estava não. Ou estava, né? Ou está.
João capítulo 4, versículo 23 vai dizer: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... São estes adoradores que o Pai procura. É interessante, né? Porque como é que um Deus que é onipresente está procurando algo? Como é que um Deus que está em todo lugar está procurando algo? E pergunta, existe algum outro momento, ou qual foi a primeira ocorrência bíblica de Deus estar procurando algo? Quem lembra? Gênesis capítulo 3. Adão, onde tu estás? Deus não sabia? Deus não sabia a localização geográfica? Que Deus é esse que faz pergunta, irmão? Ele é um Deus totalmente relacional. Ainda que ele não dependa ele não depende de você, ele é autossuficiente. Ele não depende da sua adoração. Mas ele abre esse escopo de relacionamento chamado adoração, para que nós possamos conhecê-lo, e em conhecendo nós possamos nos conhecer. Quando Deus pergunta, não é porque ele não sabe a resposta, é porque ele está querendo, por meio da pergunta, gerar reflexão para você entender onde você está. Houve uma procura de Deus pelo homem. Essa procura não é geográfica, ela é de compatibilidade espiritual. E aqui, novamente, ele não está falando sobre uma busca geográfica, mas de compatibilidade espiritual. Amém? E ele vai dizer da seguinte maneira: olha, não, pode voltar. Está chegando a hora, de fato já chegou. Pergunta rápida, especialmente para quem estava domingo passado, vai saber fácil. Esse texto é no Antigo ou no Novo Testamento? Novo Testamento. É na Antiga ou na Nova Aliança? Antiga Aliança. Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda que seja no Novo Testamento. Então o que ele está ensinando aqui, ele está trazendo os pilares da adoração na Nova Aliança. Está dialogando com uma mulher samaritana, falando sobre questões da Antiga Aliança. Ela vai chegar ao ponto de falar assim: olha, o meu povo adora em um determinado monte, mas vocês judeus adoram em outro. Qual é o local certo que se deve adorar? Então no tempo da Antiga Aliança existia uma localidade onde se devia adorar, certo? Na Nova Aliança não. Na Nova Aliança, Deus te faz o monte da adoração. Amém? Então não existe o meio do mato que lá é santo porque pega fogo na folha. Quem tem ouvidos ouça, amém? É errado ir? Não. Mas achar que lá é santo, santo é você que foi feito santo por conta da graça de Deus, amém? Então diga assim: na Nova Aliança, eu sou o monte da adoração. Bom, e ele vai dizer que o que ele busca são adoradores que adoram em espírito e em verdade. Espírito e em verdade, irmãos. Em espírito, traz a resposta da busca de Deus. O que é que foi rompido a nível de comunhão lá no Éden? Comunhão espiritual. Essa adoração em espírito diz respeito a um tipo de resposta, expressões de louvor que estão em pleno relacionamento com o Senhor. Aqui diz respeito à conciliação, à reconciliação. Então o tipo de adoração que ele busca agora é uma adoração reconciliada. Hoje, quando você responde à graça de Jesus dizendo eu creio na salvação, você está sendo reconciliado com Ele, e agora você pode adorá-lo como convém. Em verdade diz respeito à própria verdade da palavra. Alguns vão trazer no sentido: olha, esse em verdade diz respeito à sinceridade do coração. Meu irmão, às vezes você pode estar sinceramente errado, amém? Você pode ser sinceramente um safado. Então não é meramente sincero, envolve elementos de sinceridade, mas sobretudo a verdade tem que entender como palavra. E a isso corresponde a adoração, ou tipo de adoração que foi permeado em Moisés, em Davi, que os reis Josias e Ezequias tentaram resgatar. Para eles fundamentado na lei mosaica, para nós a palavra como um todo. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé agora. Você pode fechar os teus olhos. São apenas 11 horas, irmãos. Olha só, que sensação maravilhosa. Feche seus olhos, vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos lhe agradecer, Senhor, pela tua boa palavra, por tudo que foi construído aqui. E agora nós queremos cantar ao Senhor. Senhor, nós entendemos que a indiferença em meio à expressão musical, ela é uma ofensa. A indiferença, Pai, ou apenas aquela avaliação estilística, aquela avaliação de consumo, ela
ela não sobe como adoração ao Senhor. E Pai, nós não queremos entregar ao Senhor um culto podado, um culto amputado, que é fragmentado. No que diz respeito ao culto público e à liturgia bíblica, Pai, nós queremos entregar um culto inteiro, completo, que teve oração, reconhecimento da Tua bondade, da Sua natureza, reconhecimento da nossa falibilidade. Talvez agora seja o momento para alguns confessarem pecado diante do Senhor. E existe também, Pai, o momento do canto. E nós queremos cantar como quem tem motivos para cantar, porque nós temos. Então, em nome de Jesus, irmãos, o João, a Lia vão começar a liderar a adoração em música. E eu creio que hoje começa um novo tempo no que diz respeito à adoração para a nossa igreja. E já não vai mais importar se a música vai começar antes ou vai começar depois. Amém? Que seja antes, no meio ou depois. O que importa é o nosso compromisso congregacional, de fazer do canto algo plenamente consciente da obra de Cristo, da nossa gratidão. Vamos lá, João. Exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, eu louvo.
seja exaltado, seja exaltado, exaltado mais uma vez. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Pode aplaudir o nome do Senhor. Querido, não se distraia, se concentre em adoração, traga todo o seu ser para esse ambiente de cantoria. Permita que as suas emoções, as suas ações, seus pensamentos sejam mergulhados nessa atmosfera de adoração com música. Vamos! Teu nome engrandecer.
tua vez. Só Ele é exaltado. Mais uma vez, Ele é exaltado. Vivemos para te adorar, Jesus. Que as nossas vidas sejam o cântico verdadeiro a ti, ó Pai. Só a ti é toda glória, todo louvor, toda adoração, somente a ti, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra
disposição neste lugar. O Senhor é o Deus vivo, aquele que vive, aquele que ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que é vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele Vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que é vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele Olha o que você está cantando, querido. Olha só o que você está cantando. Temor não há, Exaltando a majestade, a vida de Jesus. mas eu bem sei, Aleluia. a minha vida Você não está sozinho. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Fique de olhos fechados por um instante. Só me escuta. De olhos fechados. Um dos alvos dessa inversão de liturgia